Existe uma certa fascinação por ideias que fogem do comum, como a possível existência de povos de estatura extremamente elevada, verdadeiros gigantes. Há quem diga que essas figuras colossais seriam uma raça de seres humanoides muito maiores do que os humanos comuns e que viveram por aqui desde os primórdios da humanidade. Outros acreditam que se tratava apenas de pessoas muito altas mesmo. Esse vídeo traz exatamente isso. 15 gigantes da vida real que existem até hoje. Número 1. Sultan Kösen. Esse homem incrivelmente alto nasceu na cidade de Mardin, no sudeste da Turquia, e é conhecido por mais do que ser um simples fazendeiro turco. Sultan detém o recorde mundial do Guinness como o homem vivo mais alto do planeta, com 2,51 metros. Sua estatura descomunal, no entanto, não veio sem desafios. Sultan tem uma condição médica chamada acromegalia, um distúrbio hormonal causado pelo excesso de produção do hormônio do crescimento, geralmente por conta de um tumor na glândula pituitária. Ainda adolescente, após visitar um médico, foi descoberto que ele tinha um tumor no cérebro. A partir daí, Sultan iniciou um tratamento com medicamentos específicos para conter o crescimento excessivo. Apesar de o tratamento ter sido eficaz em interromper o crescimento, ele já havia ultrapassado a marca dos 2,5 metros. Sultan comenta que uma das vantagens de ser tão alto é conseguir enxergar grandes distâncias e ajudar a família em tarefas domésticas, como trocar lâmpadas ou pendurar cortinas. Por outro lado, encontrar roupas que sirvam é uma verdadeira missão impossível. Suas pernas medem 1,25 metros e seus braços exigem mangas de 97 centímetros. Os calçados são um desafio à parte. Mesmo com todos esses obstáculos, Sultan encontrou o amor e se casou em 2013. Seu tamanho o tornou uma celebridade mundial, e ele já viajou para mais de 125 países, sendo uma figura admirada por onde passa. Número 2. Dilip Singh Rana, o Grande Kali. Dilip Singh Rana nasceu na Índia em 1972 e foi um dos 7 filhos. Ele também nasceu com acromegalia, o que causou gigantismo desde jovem. Com 2,16 metros de altura, Rana tornou-se policial em 1993. Logo depois, foi convencido a tentar se tornar um lutador. Não demorou muito para que seu tamanho incrível chamasse a atenção de promotores de luta livre, e logo ele estava lutando em todo o mundo. Ele teve sua grande chance em 2006, fazendo sua estreia na televisão nacional como o Grande Kali. Rana sugeriu o nome de ringue o Grande Kali em homenagem à deusa hindu Kali, associada à energia eterna. Desde então, o Grande Kali se tornou um dos lutadores mais icônicos do mundo. Entre seu tamanho imponente e seus movimentos característicos, ele lutou com algumas das maiores estrelas da luta livre durante sua carreira, sendo incluído no Hall da Fama em 2021. Ele apareceu em 4 filmes de Hollywood, 2 filmes de Bollywood e vários programas de televisão. O Grande Kali também é profundamente espiritual. Medita todos os dias e evita álcool e tabaco. Com 2 horas de treinamento com pesos de manhã e à noite todos os dias, ele mantém seu tamanho gigante com uma dieta vegetariana. Número 3. Jeff Dabe. As origens da luta de braço remontam a pelo menos 4.000 anos atrás no Antigo Egito. Os egípcios antigos, uma sociedade altamente organizada e estruturada, usavam a luta de braço para determinar quem tinha os braços mais fortes, um sinal de superioridade e domínio. Jeff Dabe, de Minnesota, ganhou o apelido de Popeye dos fãs. Os antebraços monstruosos do lutador medem 48 centímetros de circunferência, com mãos grandes o suficiente para segurar uma bola de basquete em cada mão. Dado o tamanho de seus braços, fazia sentido que ele competisse em torneios de luta de braço desde jovem. Tendo começado promissoramente no esporte, Jeff sofreu uma lesão durante uma competição que o levou a desistir do esporte prematuramente. No entanto, em 2012, Jeff decidiu voltar a competir seriamente, desta vez usando seu braço esquerdo. Ele se tornou campeão estadual de Minnesota, o que lhe garantiu uma vaga para competir na Liga Mundial de Luta de Braço. Graças à Liga Mundial de Luta de Braço, ele compete com pessoas de todos os Estados Unidos. Mas por que seus braços e mãos são tão grandes? Especialistas realizaram testes e procuraram sinais de gigantismo e elefantíase, mas os testes provaram que não era o caso. Jeff Dabe simplesmente tem braços enormes. Número 4. Morteza Merzad.
Com pouco mais de 2,46 metros, poucas pessoas no mundo são mais altas do que Morteza Merzad, do Irã. Este gigante liderou sua equipe de vôlei para a medalha de ouro paralímpica no Rio há 5 anos. Nas finais, o Irã derrotou seus oponentes por 59-42 e Merzad marcou 26 pontos com seus ataques ferozes. Esses atletas paralímpicos jogam agressivamente e pelas regras normais do vôlei, exceto que a rede tem pouco menos de 1,5 metro de altura. Portanto, não é de se admirar que este paralímpico possa trazer uma vitória. Ele nasceu para conquistar o ouro no vôlei. No entanto, foi uma longa jornada até chegar lá. Ele fraturou a pelve em um acidente aos 16 anos, o que de alguma forma retardou o crescimento de sua perna direita, que agora é cerca de 15 centímetros mais curta do que a esquerda. Além disso, ele também sofre de acromegalia, que resulta em surtos de crescimento anormais. Um dia, um treinador o viu na televisão, e sem saber nada sobre sua história, acreditou que ele poderia ser um grande atleta paralímpico, e estava certo. Morteza causou uma grande impressão não só no jogo, mas também nos torcedores que vibram com cada movimento seu. Ele é o homem mais alto do Irã, o paralímpico mais alto da história e atualmente o segundo homem mais alto do mundo. Número 5. Bao Shishun. Existem gigantes na Mongólia também. Bao Shishun nasceu em 1951 em uma família de pastores que afirma, como muitos mongóis, ser descendente de Genghis Khan, um dos líderes guerreiros mais famosos da história. Este cara é realmente notável. Seus 5 irmãos têm altura normal, mas aos 16 anos, Bao foi atingido por um surto de crescimento misterioso. Aos 20 anos, já passava dos 2,36 metros. No auge, media 2,41 metros, sendo confirmado que era mais alto do que o recordista anterior por apenas 2 milímetros. Ele quebrou o recorde mundial do Guinness novamente quando usou seus braços longos para salvar 2 golfinhos ao retirar pedaços de plástico de seus estômagos. Isso depois que instrumentos cirúrgicos falharam. Um gigante e um herói. Logo depois, o homem mais alto do mundo se casou com uma mulher com metade da sua idade e 2/3 da sua altura, após anunciar a busca por uma esposa ao redor do mundo. Apesar dos anúncios internacionais, ele escolheu uma mulher da sua cidade natal, e após apenas 1 mês de namoro, ela aceitou sua proposta. Um amor em grande escala. Número 6. O casal mais alto do mundo. O casal mais alto já registrado é composto por Sun Mingmin e sua esposa Xu Yan, que juntos têm uma altura combinada de 4,22 metros. Eles foram oficialmente medidos em Pequim, na China, em 2013, ano em que também se casaram. Conheça o casal mais alto do mundo. Ele mede 2,36 metros e ela 1,87 metros. Um par perfeito, segundo os próprios. Eles conquistaram o recorde mundial do Guinness em 2016, como o casal mais alto já casado, superando os detentores anteriores por apenas 4,3 centímetros. Ambos são atletas consagrados. Sun é jogador de basquete, o mais alto do mundo. E Xu joga handebol profissional. Eles se conheceram nos Jogos Nacionais da China em 2009. Sun jogou por várias equipes menores nos Estados Unidos, incluindo o Dodge City Legend, da A1B, o Maryland Nighthawks, da ABA, e o Grand Rapids Flight, da IBL. Ele também foi selecionado pelo Harlem Globetrotters em 2007, sendo o jogador mais alto da história a ser escolhido pela equipe, embora nunca tenha disputado uma partida. Quanto à vida a dois, o casal admite que tarefas cotidianas, como viajar de carro ou avião, podem ser desafiadoras, mas eles oferecem sua receita para um casamento feliz. Ninguém é perfeito, por isso é preciso apoiar-se mutuamente todos os dias. Um ótimo conselho para todos. Altos ou baixos. Número 7. Jason Hernandez e os maiores pés do mundo. O atual recorde de maiores pés do mundo pertence a Jason Hernandez, da Venezuela. Seus pés medem cerca de 40,64 centímetros e 40,23 centímetros, o que equivale ao tamanho 26 nos padrões dos Estados Unidos. Não existe um mercado que venda calçados nesse tamanho. A maioria das marcas oferece sapatos até o tamanho 13 ou 14, o que torna quase impossível para Hernandez encontrar um par novo. Embora ter pés maiores que a média torne as compras de sapato um pesadelo, isso também pode indicar um problema de saúde.
Mãos e pés excessivamente grandes estão entre os sintomas associados à acromegalia. Um distúrbio hormonal que ocorre quando a glândula pituitária produz hormônios de crescimento em excesso. Hernandes, fã de basquete, afirma que enfrenta dificuldades para encontrar calçados adequados desde a infância. Na época, ele precisava usar sandálias feitas de pneus velhos e tecidos para ir à escola e a outros compromissos. Foi um sapateiro artesanal alemão que o ajudou, produzindo um par personalizado. Esse feito garantiu a ele o recorde mundial do Guinness e o fez valorizar o tamanho único de seus pés. Embora Hernandes detenha o recorde dos maiores pés vivos, o maior pé já registrado pertence a Robert Wadlow, que calçava tamanho 37 AA. Seus pés mediam 47 centímetros. Wadlow viveu entre 1918 e 1940. Número 8. As pernas mais longas do mundo. Conheça Macy Curran, de Cedar Park, no Texas. Ela agora detém 2 recordes impressionantes no Guinness World Records. O de pernas mais longas entre as mulheres e o de pernas mais longas entre adolescentes. Com apenas 17 anos, Macy já chamava a atenção por sua altura. Ainda no ensino fundamental, os médicos previram que ela chegaria a aproximadamente 1,93 metros na fase adulta. Mas ela superou essa estimativa ainda no 7º ano escolar. As pernas de Macy medem cerca de 1,35 metros cada uma. Para se ter uma ideia, em média, a maior parte da altura de um ser humano é determinada por fatores genéticos, embora aproximadamente 20% possa ser influenciada por nutrição, qualidade dos cuidados de saúde e fatores ambientais. Os médicos podem estimar a altura que uma criança terá como adulta por diferentes métodos, desde fórmulas simples baseadas na altura dos pais até exames mais sofisticados, como o estudo da idade óssea, feito por meio de um raio-x da mão da criança, que revela quanto ela ainda pode crescer. A jovem, que mora em Cedar Park, agora mede 2,08 metros de altura, sendo que suas pernas correspondem a 60% desse total. Sua perna esquerda mede 1,35 metro, enquanto a direita tem 1,34 metro. A adolescente, que literalmente fica acima da maioria das pessoas, atraiu atenção internacional após o anúncio de seus recordes. Número 9. Kewal Shields. Seu nome é pronunciado Kual, e talvez isso seja até profético. Em sua língua de origem, o Swahili, dizem que significa o único. Aos 30 anos, este ex-vendedor de carros, entusiasta de esportes e fã de música, vive em Pasco Valley South, em Melbourne, Austrália. Com 2,21 metros de altura, ele tem praticamente a mesma estatura de uma elefanta asiática fêmea adulta. No 6º ano do ensino fundamental, ele já media mais de 1,83 metro. Desde 2017, Kewal detém o título de homem mais alto da Austrália. Mas de onde vem tanta altura? A resposta está em sua herança genética. Seu falecido pai tinha 1,93 metro e sua mãe mede 1,83 metro. A altura é basicamente determinada pela extensão do crescimento dos ossos mais longos durante a infância e adolescência, um processo impulsionado por uma rede de genes, dos quais apenas 20% são plenamente compreendidos. Estima-se que existam cerca de 700 variantes genéticas identificadas que afetam esse fator. Durante uma viagem aos Estados Unidos, um treinador o avistou na rua e, impressionado com sua estatura, o convidou para jogar basquete universitário em uma pequena cidade de Iowa, com bolsa integral. Apesar de não ter se tornado profissional, ele ama o esporte e ainda joga de forma recreativa como pivô estrela no time Craigburn Eagles, em Melbourne. E quais as chances de alguém atingir sua altura? Aproximadamente uma em cada 24,6 milhões. Número 10. Yao Defen. Nascida na cidade de Luan, na China, filha de agricultores pobres, Yao Defen já media cerca de 1,88 metro aos 11 anos. Aos 15, foi ao médico preocupada com seu crescimento acelerado. Esse tipo de surto pode gerar complicações de saúde sérias. Os médicos diagnosticaram Yao com gigantismo, uma condição causada por um tumor na glândula pituitária que libera excesso de hormônio do crescimento. A diferença entre gigantismo e acromegalia é que o primeiro afeta o corpo antes do fechamento das placas de crescimento. Já o segundo acontece depois. Mas a sorte de Yao mudou quando um programa de televisão produziu um documentário sobre sua história.
Com a repercussão, conseguiu arrecadar dinheiro suficiente para passar por uma cirurgia. 2 médicos renomados removeram o tumor e os níveis de hormônio do crescimento foram significativamente reduzidos, embora o problema não tenha sido completamente resolvido. De volta para casa, ela ainda conseguia caminhar com a ajuda de muletas, sem assistência de outras pessoas. Os especialistas tinham esperanças de melhorar ainda mais sua condição com futuras cirurgias, mas infelizmente, a mulher mais alta do mundo, segundo o Guinness, faleceu, aos 40 anos, em 2012. Número 11. Igor Vovkovinsky. Igor Vovkovinsky, nascido em 18 de setembro de 1982, é um estudante de direito e ator ucraniano-americano, conhecido por ser a pessoa mais alta atualmente viva nos Estados Unidos, com impressionantes 2,34 metros de altura e pesando cerca de 172 quilos. Originalmente da Ucrânia, Igor se mudou com a família para Rochester, Minnesota, em 1989, quando tinha apenas 7 anos, e nessa época ele já media mais de 1,83 metro. Sua altura extraordinária é causada por um tumor que pressiona a glândula pituitária, fazendo com que o corpo libere quantidades excessivas de hormônio do crescimento. Mas Igor aprendeu a usar essa característica incomum a seu favor e acabou se tornando uma espécie de celebridade. Participou de comerciais, filmes, incluindo a comédia Hall Pass, de 2011, e ficou famoso na internet ao aparecer usando uma camiseta com os dizeres "o maior apoiador do Obama no mundo", durante a eleição histórica do ex-presidente dos Estados Unidos. Ele também se tornou a primeira pessoa mais alta a representar 2 países, os Estados Unidos e a Ucrânia. Igor ainda participou da performance da Ucrânia no festival Eurovision ao lado da cantora Zlata Ognjevich. Sua fama parecia só crescer, mas, infelizmente, em 2019, foi revelado que Igor precisava de tratamento para uma condição cardíaca. Ele nasceu com um problema na válvula do coração e precisaria de cirurgia para corrigi-lo. Número 12. Brahim Taqiullah. Brahim Taqiullah nasceu em 26 de janeiro de 1982 no Marrocos. Este gigante marroquino já deteve o recorde mundial de maiores pés e é oficialmente o segundo homem vivo mais alto do mundo. Aos 18 anos, um médico da escola o orientou a fazer um exame de sangue por causa do seu tamanho incomum. Em apenas um ano, Brahim teve um surto de crescimento de cerca de 1 metro. Depois de concluir a graduação em geografia, um médico o levou a Paris para tratamento. Lá ele teve sucesso. Seu tumor foi removido e os níveis de hormônio do crescimento foram normalizados. Com 2,47 metros de altura, Brahim divide o título de segundo homem mais alto vivo com Morteza Mehrzad, do Irã, segundo o Guinness World Records. Na época também foi confirmado que Brahim possuía os maiores pés do mundo. O esquerdo media 38,1 centímetros e o direito 37,5 centímetros. Ele vive e trabalha a cerca de 80 quilômetros ao norte de Paris, em um apartamento pequeno onde sequer consegue ficar em pé completamente. Além disso, enfrenta dificuldades para entrar em táxis ou trens, e jamais passa despercebido pelas ruas. Número 13. Yasutaka Okayama. O homem mais alto do Japão, Yasutaka Okayama, só começou a jogar basquete aos 18 anos. No primeiro ano da universidade, ele foi estudar nos Estados Unidos, em 1975, na Universidade de Portland, onde entrou para a equipe masculina de basquete. Foi lá que os médicos da equipe o diagnosticaram com gigantismo. Após retornar ao Japão, recebeu tratamento eficaz e passou a jogar na Liga Japonesa de Basquete. Mesmo assim, continuou despertando o interesse de olheiros da Liga Nacional de Basquete, especialmente do Golden State Warriors, que acabaram o selecionando no recrutamento de 1981. Embora nunca tenha disputado uma partida na liga, Okayama entrou para a história por ser o jogador mais alto já selecionado pela Liga Nacional de Basquete, com 2,34 metros. Ele teve uma carreira vitoriosa na Liga Japonesa, levando seu time à vitória no campeonato da temporada 1982 a 1983, além de conquistar o título de jogador mais valioso. É interessante notar que ele não foi o primeiro japonês a jogar profissionalmente nos Estados Unidos. Essa honra pertence a Wataru Misaka, que disputou 3 jogos pelo New York Knicks em 1947. Número 14.
Sandy Allen. Sandy Allen apareceu em filmes como Casanova, de Fellini, no telefilme Sideshow, e no documentário Being Different, uma produção conjunta do Canadá e dos Estados Unidos. A banda neozelandesa Split Enz chegou a compor uma música sobre ela em seu álbum de 1982. Ela era reconhecida pelo Guinness World Records como a mulher mais alta do mundo, medindo 2,31 metros. Sandy aproveitou ao máximo a exposição pública. Viajou até Los Angeles para participar de programas de entrevistas, foi convidada para atuar em filmes e chegou a morar por um tempo na mansão de Roman Polanski, ao lado de Donald Sutherland. Ela visitou o Vaticano, degustou seu primeiro vinho e chegou a ver Bianca Jagger em um set de filmagens. Nas ruas de Roma, entre soldados e turistas, todos ficavam boquiabertos diante de sua altura impressionante. Seu crescimento era causado por um tumor na glândula pituitária, que fazia com que liberasse entre 200 e 1000 vezes mais hormônio do crescimento do que o normal. Ao longo dos anos, outras mulheres acabaram superando sua altura, mas Sandy manteve o título de mulher mais alta do mundo pelos últimos 16 anos de sua vida. E que vida ela teve! Número 15. Robert Wadlow. Nascido em 22 de fevereiro de 1918, em Alton, Illinois, Robert Wadlow começou a crescer de forma impressionante logo após o nascimento. Aos 8 anos, já era mais alto que o próprio pai, com 1,83 metro. Quando entrou nos escoteiros, aos 13, já media 2,24 metros. Com isso, ganhou o apelido de Gigante de Alton. Ao se formar no ensino médio, já tinha 2,54 metros e passou a fazer turnês pelo país como principal atração do circo Ringling Brothers. Com uma altura final de 2,72 metros, Robert é, até hoje, o homem mais alto que já existiu. Nem mesmo os gigantes atuais chegam perto. Os médicos acreditavam que, se tivesse vivido mais tempo, poderia ter ultrapassado os 2,75 metros. Seu crescimento extremo, porém, exigia muito do corpo. Seus órgãos e sistemas não conseguiam acompanhar o ritmo. Suas pernas, em especial, mal sustentavam seu peso e o obrigavam a usar aparelhos ortopédicos e uma bengala. Ele pesava mais de 204 quilos ao falecer. Tão amado por sua comunidade, Wadlow foi sepultado em um caixão de aço com 3,20 metros de comprimento, selado em uma câmara de concreto. Tudo isso para evitar o roubo de seu corpo, como havia acontecido com outros gigantes famosos. E aí, ficou impressionado com esses gigantes da vida real? De condições médicas raras a feitos heróicos, cada uma dessas histórias mostra que a grandeza vai muito além da altura. Envolve coragem, superação e, claro, muita personalidade. Essas pessoas desafiam os limites do que conhecemos como normal e provam que, mesmo em um mundo feito para pessoas de estatura média, sempre há espaço, literalmente e simbolicamente, para quem é fora do comum. Seja nas quadras, nos ringues, na medicina ou apenas vivendo a vida do jeito mais alto possível. Esses gigantes deixam uma marca enorme por onde passam. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!